Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma live falando sobre feminino, constelações familiares, fazendo você se reconectar com sua vida, com sua história. Esse é o nosso objetivo, né? É encontrarmos conosco. Vou colocar aqui, iniciar a live no Instagram também, que hoje nós estamos chiques nesse movimento. Eu acho que as meninas do grupo não se atentaram a que é no Meet também, mas não tem problema não. Caso surja dúvidas, é só adicionar na mensagem, tá bom? Ai, e nesse movimento nós vamos começar falando sobre escassez. Será que a escassez ela vem da mãe? E o que acontece muitas vezes quando as pessoas trazem a questão das constelações familiares? Que tem essa ligação com a mãe, mas nesse movimento, o que acontece na maioria das vezes? A gente responsabiliza a nossa mãe por conta da nossa escassez. E a gente vai ver como nasce a escassez, como surge a escassez nesses movimentos internos e como sair desse movimento de escassez, que é o mais importante, entender como começa, entender o que acontece nesse processo e como sair desse processo de escassez. E esse processo de escassez é em todas as áreas. É na área financeira, é na área sentimental, é nos relacionamentos com as pessoas. Então, a escassez de uma forma como um todo. E a mãe tem essa figura daquela que traz a vida, é o portal para a vida. Mas e se a gente disser que não começa pela mãe a nossa escassez? Como é que eu vi isso? Não começa pela mãe a escassez. Quem já entende um pouquinho de constelação vai dizer assim, ué, mas então começa por onde? E às vezes a gente ouve que para prosperar precisa tomar a mãe. E nesse movimento, quando nós temos a ferida com a nossa mãe, o que acontece? Há um processo interno. Um processo que, aos poucos, eu vou tomando essa mãe e me reconciliando com ela, sentindo ela na minha vida. E por que eu montei essa live? Justamente por conta dessa pergunta numa caixinha de Instagram, qual era a relação da mãe com a escassez financeira? E aí, eu falei, nossa, um assunto maravilhoso para a live. Para tomarmos a mãe, ele requer um processo interno. Nós não vamos conseguir tomar a nossa mãe numa simples constelação familiar. É um processo interno. Eu lembro que no meu processo interno, quando eu tive essa dimensão e entendi que para a vida olhar para mim, eu tinha que olhar diferente para minha mãe. Foi um processo gestacional de 9 meses, estudando e entendendo dinâmicas sistêmicas para poder constelar e aí sim tomar essa mãe, tomar a força, a vida e tudo que a minha mãe é, e sentir paz com ela, porque eu não sentia essa paz com a minha mãe. Eu tenho uma relação muito difícil, eu tinha, né? Hoje não, hoje é só amor, mas eu tinha uma relação muito difícil com a minha mãe. Era tão difícil a ponto eu não querer vê-la, eu fiquei
mais ou menos 1 ano e 2 meses, sem ter contato com ela, quando eu entendi o quanto a minha relação com ela era difícil. E fazer esse caminho de volta foi um caminho realmente doloroso ali no começo, porque eu tinha resistência, e eu vejo essa resistência no começo dos atendimentos. Como assim tomar a mãe? Como assim eu tenho que estar em paz com a minha mãe para a minha vida encaminhar? E quando a gente entende que nós somos pai e mãe, somos 50-50, e nesse movimento dos 50-50, eu preciso acolher essa mãe dentro de mim, sentir essa mãe dentro de mim e estar em paz com esse movimento. Por isso que ele, muitas vezes, ele é difícil. A entender e aceitar que eu tenho por 50% dos dois. E ainda mais quando nós temos essa, vamos dizer, essa dificuldade em nos perceber na nossa mãe, olhar para ela colhendo a luz dela e a sombra dela. E isso é extremamente difícil no começo. Mas antes de tomar a mãe, o primeiro processo é tomar a vida. A vida vem antes da nossa mãe. E aí, esse processo de tomar a vida, de acolher a vida como exige algo muito importante, que é a autorresponsabilidade. E que a maioria das pessoas fogem disso. É mais fácil ficar na postura de vítima do que de se responsabilizar. Tá, eu decidi olhar para a minha história e eu vou me responsabilizar pela minha história. Como você olha para a vida? Como você olha para esse presente que você recebeu? Como você acolhe essa vida dentro de você? A mãe é somente um canal. Então, vamos imaginar o processo de um cano que leva água. E nesse cano que leva água, de diversas gerações, ele foi entupindo. E se ele foi entupindo, esse fluxo de vida, de riqueza, de prosperidade, de relacionamentos saudáveis, ele foi diminuindo. E aí chegou o cano bem fininho para você. E aí, como é que eu faço? Justamente acolhendo aquele que vem antes, que é essa história dos nossos ancestrais. Começou há muito tempo atrás, não começou com os nossos pais. Então, é preciso, sim, tomar a vida. A vida começa antes do nascimento. A vida antes do seu nascimento já existia. É na reverência que nós temos a vida que nós nos tornamos adultos. Honrar e agradecer por toda a história que vem antes dos seus ancestrais. E aí, nesse quesito, às vezes, trava a mente das pessoas. E eu vejo muito nítidos nos meus atendimentos, porque às vezes a pessoa está tão focada em resolver o problema, e quando eu trago que o problema não começou hoje, não começou com ela, pode sim terminar com ela, mas não começou com ela. E que é preciso olhar para as mulheres da sua família, para os homens da sua família, a linhagem de todos eles, a história que eles trouxeram, a força com que eles trouxeram para nós. Porque muitas vezes nós olhamos para o sofrimento de uma forma muito pesada, mas esquecemos que a partir daquele sofrimento exigiu uma força para superar aquele sofrimento. E você tem essa força. E aí, quando eu constelo as mulheres da família, algumas pessoas ficam na dúvida, mas para que fazer isso? Porque traz para a mente. E quando a gente traz para a mente, a gente não consegue sentir os movimentos. E a constelação é um movimento do sentir, um movimento da alma. E a sua alma é uma alma familiar, é um contexto de clã.
Sua alma não é individual, a mente pode ser, mas a alma não. A alma, ela é familiar e engloba tudo dessa família, desse contexto. E aí sim, honrar e agradecer por toda a história dessas pessoas. E se vocês analisarem que a sua bisavó, como é que ela criou os filhos? A sua avó, como criou os filhos? Eu lembro que tinha um termo, não sei se vocês lembram desse termo, mas tinha o termo de dizer assim, a criança vingou. Porque o método dos nossos bisavós e avós era somente levar a sobrevivência. Era somente isso, e exigia muita força para as crianças continuarem vivas. Tinha muita mortalidade infantil. E aí, depois, com as nossas mães, é que a vida melhorou um pouquinho, então houve o movimento do estudar, né, do ir para a vida, houve o movimento dos divórcios, apesar de que no meu contexto familiar, da minha avó materna, ela foi muito à frente do tempo, então ela divorciou muito cedo, ela realmente rompeu padrões na família. Mas olhando o contexto de divórcio veio mais forte nos nossos pais. E aí a questão da independência, a questão do olhar para aquilo que não aceitar mais situações difíceis, então vieram dos nossos pais, e que também chegaram em nós. E hoje o nosso movimento é o quê? Nós já conseguimos a questão da independência financeira, nós conseguimos ter, sim, nomes, propriedades, contas bancárias. Hoje as mulheres possuem coisas que não possuíam tempos atrás. E hoje o foco é o quê? Inteligência emocional. Já não é modo sobrevivência, não que não tenham pessoas que ainda estão no nível de pobreza, mas hoje é menor. Então, ao nosso contexto agora, nós podemos olhar para as feridas familiares, podemos olhar para as nossas feridas, podemos sim ter uma vida com mais leveza. Então, tomar a vida antes da mãe vem em primeiro lugar, não a da criança. A criança não toma vida, é o adulto que escolhe tomar a vida. Tomar a vida como adulta que exige essa autorresponsabilidade de entender que agora é comigo, agora é minha vez. Antes foram meus avós, meus pais, agora é minha vez. Então, tomar essa responsabilidade, ela é muito importante no processo. Mas por que é tão difícil ser feliz? Porque a nossa consciência está junto com a consciência do nosso clã familiar. Como eu havia dito, a nossa alma é familiar e não individual. Então, se tem ainda movimentos de exclusão, movimentos de crenças limitantes, no nosso contexto familiar, de dores ainda não resolvidas, por isso nós estamos identificando repetições de padrão, e é muito forte. Por exemplo, na minha família materna, que eu vou trazer bastante hoje ela aqui, a minha avó, ela casou 3 vezes. E a minha mãe casou 3 vezes. E no meu contexto de interpretação da análise da minha história, eu tive 2 casamentos. E aí, quando a gente vai analisar esse movimento, há uma repetição de padrão. E aí eu carrego algo das minhas ancestrais, do meu clã, as dores, as angústias. Às vezes a gente não entende os movimentos internos que acontecem conosco, mas já são feridas do nosso clã familiar. Então, entender que não é só você, não é só a sua ferida, que é algo maior do que somente você, é muito importante no processo. Repetimos padrões de sofrimento por lealdade a esse clã, para sentirmos pertencentes. Para ser feliz é necessário romper os padrões e encarar as consequências desse rompimento. Ao romper essa lealdade, você vai
precisar lidar com o medo, com a culpa e com a solidão. Quando nós falamos sobre o romper a lealdade sistêmica, o que é esse movimento? Existe a má consciência e a boa consciência. O que é a boa consciência? É eu repetir o padrão. Porque aí eu viro e falo para minha família, viu? Eu sou como vocês. Eu não tenho dinheiro como vocês. Eu não tenho relacionamento como vocês. A minha vida está bagunçada como vocês. Nós somos iguais. Eu me sinto pertencente. Você já viu aquela família que nada dá certo, está todo mundo zoado, e a gente não parece, a gente parece que tem alguma coisa que essa coisa se chama lealdade sistêmica. Agora, em cada sistema familiar, e se você está aqui, é porque você foi convidada pelo seu sistema familiar a romper. Geralmente você é considerada a ovelha negra da família, que é aquela que observa tudo e fala, não, eu não concordo, eu não quero fazer igual, eu quero fazer diferente. Só que ao querer fazer diferente, nós precisamos vencer o medo, porque a lealdade sistêmica, imagina um elástico. E aí você quer, puxa, aí tem aquela resistência dele querer voltar para o lugar. É exatamente isso que acontece. Quando a gente quer fazer algo novo, fazer um exercício, uma profissão nova, movimentos novos, um relacionamento novo que nos causa medo. Há essa resistência de ficar no mesmo lugar, porque assim eu me sinto pertencente ao clã. E aí, nesse movimento, lidar com o rompimento para que eu deseje ver algo maior, eu vou sofrer no início uma pressão muito grande, um sofrimento muito grande, porque eu decidi fazer diferente, então eu carrego o clã todo, porque eu vou ser esse processo de evolução de todo o clã. E quando a gente começa a fazer as constelações familiares, é nítido. A restauração da família, ela vai vindo, começa por você, e você vai vendo os membros da família evoluindo, padrões repetitivos dissolvendo. Então, tem todo esse movimento que, com o tempo, você consegue enxergar. Óbvio que, quando no começo, um nível de sofrimento que você se encontra, primeiro precisa limpar essas feridas. Mas, sim, as constelações familiares têm essa função de reprogramar o seu sistema. Então, a gente vai reconfigurar tudo que está disfuncional na sua família. Então, nesse movimento, encarar as consequências, a primeira, a solidão. Por quê? Quando você pensa diferente, quando você olha para o mundo diferente, os seus familiares, os seus amigos, aonde você está, vai falar assim, você está diferente, você está esquisito, você está esquisita. E nesse movimento, o que acontece? Você fica sozinho. Você é como se tivesse também sido excluído do sistema. Mas você só foi convidado a ver diferente. Você ainda continua fazendo parte desse sistema. Mas há esse movimento interno de realmente sentir mais solidão. Todo o processo de autoconhecimento, ele é mais solitário. E, às vezes, as pessoas paralisam, e isso eu vejo muito nos meus atendimentos. Autossabotagem, a pessoa trava, a vida não vai para frente. Por quê? Porque ela tem medo de pagar esse preço pela solidão, o preço do medo, porque é algo novo que você vai fazer, você não sabe quais vão ser as consequências lá na frente. Então, nesse movimento, você, não, eu vou ficar quietinha aqui, né? É que é mais fácil, é mais confortável. E aí eu fico leal ao meu clã. E aí a outra consequência é a culpa. E essa geralmente é a que mais acontece. A culpa por ser feliz diante do seu clã. A culpa por ganhar dinheiro diante do seu clã. E aí tem aqueles comentários, nossa, você agora está ganhando dinheiro, está aí metida.
E aí há um movimento muito interessante que eu já observei comigo e eu falei, gente, como a gente tem a necessidade de pertencer e tem que ser trabalhada dentro de nós. Eu comprei uma bolsa baratinha, né? E um modelo bonitinho que eu gosto. E fui na casa da minha mãe. E ela, nossa, que bolsa linda! Ao invés de eu agradecer, aí é o movimento de falar assim, não, eu recebo o elogio. Aí olha como a pessoa diminui. Eu falei, eu comprei na promoção. Para que vai falar isso? Aí você vê que é instintivo. Depois, quando eu fui analisar isso, eu comecei a rir. Eu falei, para que, mulher? Que você foi falar que estava na promoção. Então, aí você compra aquela roupa, a roupa tá linda, a pessoa só elogiou sua roupa. Mas para você mostrar assim, não, eu ainda pertenço a vocês, sabe? Eu ainda não ganho tanto dinheiro. Aí, se você vê que é um movimento inconsciente que te leva para esse lugar. E a culpa por ganhar dinheiro mais do que seus pais, mais do que seus irmãos, mais do que o seu clã, faz muitas vezes você estacionar no mesmo lugar. Faz sentido? Porque às vezes a gente pensa que não, mas é esse movimento de que se eu fizer muito, a pressão é maior e eu não sei se vai ser confortável. Mas quando a gente toma pai, toma mãe, toma vida, nós nos sentimos inteiros, mesmo estando longe do nosso clã. E aí, nesse movimento, aí tudo começa a fluir. Começa a fluir relacionamentos, começa a fluir dinheiro. Dinheiro vem com facilidade, porque o que acontece, na maioria das vezes, com a questão do não tomar a mãe, não tomar a vida. Acontece que parece que o dinheiro é difícil de chegar, é muito esforço. Né? E eu até escutei um atendimento hoje que a paciente falou assim, Marcela, eu estou trabalhando menos e estou ganhando mais dinheiro. Eu falei, é o movimento que as constelações trazem, né? De entender que o dinheiro não é pesado, o dinheiro é fluxo de vida e que esse fluxo de vida passa por essa linha. E o que significa o medo, a culpa e a solidão? O medo vem de fazer algo diferente e não dá certo. Então, o medo te paralisa. A culpa de ser mais feliz que os seus. Encarar essa culpa faz parte do movimento da vida adulta. Solidão vem por pensar diferente e não se encaixar. Ao romper, você vence a resistência de ficar no mesmo lugar e tem acesso à felicidade. Minhas flores, se vocês quiserem perguntar, vocês podem enviar perguntas na caixinha de mensagens, tá? Que eu vejo aqui e respondo vocês. Mas enquanto não tem perguntas, eu vou falando. Tá fazendo sentido para vocês esse movimento de olhar para a vida, de olhar para essa mãe? Agora a gente vai entrar. Quando começa com a mãe? A gente entende, primeiro, o movimento de vida que veio antes, que é bem maior do que minha mãe, veio das minhas ancestrais e chegou até a mim. Agora é minha vez. E aí é um movimento imenso, imenso. E aí a gente, às vezes, diminui esse movimento. Acolhemos a vida, sem medo, sem culpa, assumindo a solidão de estar nesse lugar, porque você está sendo o primeiro do seu clã a fazer isso. E depois os outros membros vêm, mas no começo é um caminho solitário. Né? Tá fazendo sentido? Ótimo, sim. E quando começa pela mãe? Ela foi a porta que se abriu para que a vida chegasse a você. A cada gestação, a sua mãe assume esse risco, porque sim, a gravidez é um risco de vida para a mãe. E fora o movimento, e por isso que eu amo falar de feminino,
é o que mais me encanta, porque nós mulheres temos o dom de gerar uma vida. Vocês já analisaram o quão isso é grande? O quão vocês podem gerar vida dentro de vocês? E não somente filhos, mas também de gerar e multiplicar tudo ao redor. Eu digo e eu saúdo cada mulher que entra na minha casa com uma festa muito grande, porque eu falo assim, uma deusa entrou na minha casa. É uma potência de vida. E a mulher que, onde ela toca, ela multiplica. Por isso é importante a mulher se cuidar. Porque eu posso multiplicar para o bem ou para o mal. Então, nós somos esse agente multiplicador e temos um poder imenso que a gente nem sabe. E é por isso que eu amo esse trabalho de resgatar o feminino, esse poder que a mulher tem, que muitas vezes ela acaba se diminuindo por conta das histórias que viveu. Então, voltando para a mãe, custou a vida dela, custou o seu corpo. Mamães, o corpo de vocês mudaram depois que teve filhos, o meu mudou imensamente, né? E a diástase é a primeira. E nesse movimento, quando nós vamos entendendo, custou, foi um preço muito alto que a nossa mãe pagou para nos ter. Tem como pagar um parto? Analisa, tem como você pagar o parto da sua mãe, as dores que ela sofreu? Tem como. A gente já nasce em dívida. Vocês já prestaram atenção nisso? O ato de amamentar, o ato dela descalcificar os seus ossos para te gerar, é um ato de muita doação, que às vezes a gente diminui por conta das nossas feridas. E ela fez muito. E nesse movimento, vocês acham que nesse movimento de vida, como tem escassez, é a vida em abundância. Na realidade, ali não tem escassez. Não é aqui que começa a escassez. Quando é que começa a escassez? Primeiro, vamos analisar. Quais foram as dores da sua mãe? Quando esse amor por nossa mãe é interrompido, a vida se torna pesada. O dinheiro que não chega, os relacionamentos difíceis e que a culpa não é dela. Aqui eu quero fazer uma abertura, porque eu trago a visão sistêmica nos meus atendimentos. Então, o meu processo terapêutico é levar a pessoa à reflexão da sua própria história diante da visão sistêmica. E aí, o que acontece? Eu virei para uma paciente e falei para ela que ela precisava se reconciliar com a mãe dela, que a vida dela não estava indo para frente por conta desse peso. E sabe o que ela entendeu? Ela entendeu que tudo era culpa da mãe. E nesse movimento, ela ligou para a mamãe dela e descascou em cima da mãe. A minha vida não vai para frente por sua culpa. Eu não tenho relacionamento por sua culpa. Vocês acham que é justo, mamãe, ouvir isso? E pode ser a pior mãe do mundo. Aí a gente vai vendo que há esse movimento vitimista de que eu preciso responsabilizar alguém pela minha felicidade. É sempre culpa de alguém eu não estar feliz. E aí o movimento do adultecer é isso. Fala, não, agora está comigo, agora eu sou a adulta da história e agora eu vou cuidar disso, inclusive das minhas dores. E aí o que acontece com esse movimento de amor interrompido? Muitas vezes, os pais são os melhores pais, e eu posso dizer para vocês, até na questão de mães narcisistas, de pais narcisistas, eles foram os melhores pais que eles conseguiam ser. E eles deram o mais importante para você,
que foi a vida. E às vezes ouvir isso é difícil, não é fácil, porque há uma criança ferida que quer reivindicar direitos. E aí trazer que a sua mãe deu o que ela podia e analisar as dores dela, e por isso que eu trouxe. Como é que foi a infância da sua mãe? Como é que foram os relacionamentos da sua mãe? Como é que foi a relação da sua mãe com a sua avó? Esses movimentos fazem com que você vá para o movimento de aceitação, que é a segunda fase do processo de tomar a mãe. A primeira fase é, eu suporto a minha mãe. A minha mãe fazer o quê? A segunda fase é, peraí, ela não me deu porque ela também não teve. Ou ela teve, em alguns casos de mães narcisistas, ela teve, mas ela continuou na postura infantil. Eu quero só receber. E ela não conseguiu passar esse amor que ganhou dos pais. Então, ela fica nessa postura infantil, de só querer receber, inclusive dos filhos. E aí, nesse movimento, quando você vai analisando as histórias de dor, as histórias porque, assim, é interessante, tem uma frase do Leandro Carnal que eu acho muito interessante. Sendo melhores pais ou péssimos pais, os filhos carregam traumas, carregam dores, vão precisar de terapia do mesmo jeito. E aí, nesse movimento, quando a gente vai trazendo que sua mãe deu o que ela podia e ela deu o suficiente, que foi a vida, e que você ainda é devedora dessa vida. E como é que paga isso? A gente paga sendo feliz, transmitindo isso para a vida. Por isso que vem os filhos. Os filhos, na visão sistêmica, é a demonstração do nosso amor por nossos pais. E as pessoas nem sabem disso no movimento sistêmico. Eu amo tanto os meus pais que eu continuo a passar esse amor. Então, o que a gente verifica nas dinâmicas de pessoas que não conseguem ter filhos, pessoas que decidem não ter filhos? Há um movimento de amor interrompido. Travou a vida não continua, o amor parou. E esse amor morre ali, com aquela pessoa. O clã familiar, ele morre. Tá, Marcela, mas e quando a pessoa não pode ter filhos? Ela nasceu com realmente esse problema de gerar filhos. Beth Helling fala algo muito bonito, você pode deixar um legado. Beth Helling não teve filhos. Ele deixou um legado. Ele deixou aí outros filhos, vamos dizer assim, um legado com força. Então, aqueles que não têm filhos podem fazer um legado e deixar esse legado como uma geração de filhos. E isso é extremamente bonito. E aí, quando a gente entende que a nossa escassez, ela não é relacionada à nossa mãe, mas ela é um movimento interno. Então, a escassez que você vive não é culpa da sua mãe, ela vem de você. Como é que é ouvir isso? Como é que é ouvir isso? A sua escassez não é culpa da sua mãe, é um movimento interno seu. Olha, quando eu escutei isso a primeira vez, eu falei, nossa, eu tenho que mudar isso mais rápido, porque se o problema está comigo, peraí, eu tenho que resolver, né? Sua mãe pagou o preço por você. Agora é a sua vez de pagar o preço com tudo, com a vida, com tudo que foi trazido para você. E aí é nesse movimento que a gente fala, agora é comigo. Que top te ver por aqui transbordando seu conteúdo poderoso. É um prazer. Estou de volta nas lives, né? E é esse movimento. A gente aprende, tem que passar, tem que transmitir, transbordar. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês.
Então, você assumiu seus traumas, saiu do vitimismo e está cuidando de suas feridas. Aí a gente já tem um avanço. Agora é a hora de olhar para os emaranhados. Nesse movimento de olhar para os emaranhados, o que tá ali que está travando? Por que não anda? É aí nesse momento que quando a gente assume, agora é minha vez, eu vou olhar, a gente olha para os emaranhados. Mesmo você cuidando, a vida ainda gera culpa, dúvida e confusão. Mesmo você no processo terapêutico, isso eu já peguei alguns casos assim, Marcela, eu estou tantos anos em terapia convencional e a vida não anda, né? E mesmo assim está gerando culpa, gerando dúvida, gerando confusão. Aí há o movimento de tomar a mãe. Ao tomar a mãe, começamos a romper esses emaranhados. Lembrando que esse movimento é progressivo. Eu falei da fase 1, que é ali do suportar, a fase 2 do aceitar essa mãe com a história, com tudo que ela é e com tudo que ela me deu. A fase 3, aí eu concordar. Eu concordo com tudo que aconteceu. Digníssima mãe, você não me deve mais nada. Não tem como mudar o que nós vivemos. Eu concordo. E aí nós vamos para o próximo passo, que é o último passo, o tomar. E eu tomo a sua força, eu tomo a sua vida, porque eu sou você. 50% de mim é você, mãe. E eu tomo tudo, a sua sombra, a sua luz, tudo faz parte de mim. Porque também há um movimento muito bonito nesses movimentos sistêmicos, que é você acolher tudo, e tudo é tudo, inclusive as nossas sombras. Porque às vezes a gente esconde do lado de ser uma pessoa boa e esconde aquele lado sombra que nós temos. E tudo precisa ser acolhido, sentimentos, sombras, tudo faz parte. Assim nós nos sentimos completos. É ótimo lembrar que sou co-criadora, isso, todos nós somos co-criadores. Isso é autorresponsabilidade. Não falo com a minha mãe, mas também não sinto falta, nem dela, nem da minha família, mas sinto paz em relação a isso. A minha dúvida é: teria como ter contato com eles para prosperar? Não é necessário em casos de mães tóxicas, porque você já está completa em si mesma. Então, você já tem esse movimento interno. Não é necessário. Pode, sim, se abrir para esse movimento, até para você entender como é que está esse mundo interno, eu tendo contato com a minha família, contato com a minha mãe, né? De entender que, para você olhar para ver se você tomou ela de verdade, né? E nos movimentos com mães narcisistas, em alguns casos, eu aconselho realmente a distanciar, porque as mães são muito, mas muito tóxicas. E aí, o que a gente faz nesse movimento? Nós fazemos exercícios sistêmicos para acolher essa mãe, tomar essa mãe. O ato de tomar a mãe não é só uma vez, é por toda a vida. Bert Hellinger, escrevendo o seu último livro, aos 92 anos de idade, ele viu que ainda precisava tomar a mãe. Ele lembrou de uma ferida com ela, que não tinha sido resolvida. Agora, imagina quantas constelações que esse homem fez, quantas visões que ele teve e ele viu. Então, tomar a mãe, tomar o pai, acolher a nossa história, é um movimento contínuo da nossa vida. E é interessante, porque semana passada eu tive um insight com uma matéria que eu vi de uma especialista em crianças.
Então, lá ela falava o quanto é ruim os pais punirem a criança por ela não ter tirado nota alta. Então, assim, ela tinha ficado de recuperação e eles não deixaram ela ir para a festinha da melhor amiga, porque ela tinha ficado de recuperação. E aí, nesse movimento de punição para essa menina, o que vem na mente dela? O que vem na mente da maioria de nós que fomos criadas assim? Eu não posso errar. Se eu errar, vou ser punida. Então, há um esforço muito grande em agradar, um esforço muito grande em ser perfeita. E em lares abusivos, isso acontece muito. A criança, para sobreviver, ela tem que dar ali o máximo dela. E aí, nesse movimento, eu estou começando a entender que ainda estou no processo de cura. Você está dando vontade de chorar. E aí, nesse movimento, semana passada, veio lembranças, né, que eu fiquei de castigo. Primeiro foi assim, o primeiro castigo que eu tive foi após o falecimento do meu pai. Após o falecimento do meu pai, eu estudei em 3 escolas no mesmo ano. E naquele ano eu reprovei. E eu deixei de viajar com os meus tios porque eu tinha reprovado. Você não merece viajar porque você reprovou. Detalhe, eu tinha 9 anos. Detalhe, meu pai tinha falecido. Detalhe, tinha estudado em 3 escolas. E aí, quando você vai analisar isso, isso é muito doloroso para uma criança. E aí, depois eu fui estudar em colégios acima do que eu estudava antes. Então, todo bimestre eu ficava de recuperação. E aí, eu ficava de castigo do início ali que eu recebia a nota até a prova de recuperação. Sem assistir televisão, sem brincar, somente estudando. Inclusive, finais de semana. E se a família saísse, eles também não deixavam brincar. Eu ficava com um livro na mesa, vendo as outras crianças brincar. E aí eu escutava das outras pessoas, é um absurdo, como é que a sua mãe não vê isso? Olha o tanto que você está sofrendo, porque eu era criada pelos meus tios. Aí vocês imaginem o caminho que eu precisei de reconciliação com a minha mãe, para hoje olhar para ela e tá tudo bem dentro de mim. Então, esse movimento, eu demorei umas 2 horas para absorver e sentir a tristeza, sentir a raiva, para depois ele ter esse direito de partir. Ainda tem um pouquinho aqui, mas ele vai passar. E aí é o quê? Eu acolho essa criança. Eles não sabiam que estavam fazendo errado. Não há raiva deles. Está tudo bem. Hoje eu posso cuidar dessa criança. Antes, ela não conseguia cuidar sozinha. E aí, nesse movimento, quando nós vamos entendendo, vai ficando mais fácil. Então, há um teste, Flor. Testa de tentar entrar em contato. Mas já vai esperando que pode ser que não tenha. Mas você não é obrigada a ter esse contato para prosperar. Esse movimento é um movimento interno. E eu posso dizer que os filhos dos pais narcisistas, porque infelizmente é um transtorno, né? E é um transtorno que, gente, saiu em pesquisas, que o narcisista que fica na terapia, ele consegue diminuir os traços narcísicos depois de 3 anos de terapia. Então, a gente já começa a ver um futuro, mas a gente sabe que a maioria não fica. Geralmente, os que eu já atendi ficam 2 sessões. Não suportam o peso de assumir a responsabilidade, de sair dessa posição infantil. Então, alguns pais, o filho, ele avança mais estando distantes do que junto. Mas você não precisa ter esse contato com uma mãe narcisista para prosperar. Esse movimento é um movimento interno de tomar a mãe quantas vezes forem preciso. E você está no caminho.
E aí, agora é a hora de olhar para os emaranhados, tomando a mãe e lembrando que esse movimento é um movimento progressivo. E aí, como é que a gente vai entender que é um movimento de amor interrompido? Porque muitas vezes a gente não entende que há esse movimento de amor interrompido. Como é que ele se inicia? Aqui no grupo gratuito que eu coloquei, as flores estão vendo os slides. E nós estamos pelo Meet. Futuramente vai ser pelo YouTube. E nesse movimento, aqui tem uma ilustração da tomada com um carregador. A tomada é a mãe, que está ali cheia de energia, cheia de vida, cheia de abundância. Nós somos o carregadorzinho. E aí, qual é o movimento de amor interrompido? Como é que ele inicia? A criança, em algum momento, em alguma fase da sua infância, ela esperou da mãe e não teve o que desejava. Se era certo, se era errado, ela não teve. Ela esperou por essa mãe e não teve. E aí ela escolhe, porque ela viu que não pode esperar por aquela mãe, e ela desvincula dessa mãe e cria uma barreira entre ela. Só que aí ela cria essa falta do fluxo da vida nela. É nesse movimento que se inicia a escassez. Então, a sua escassez, ela iniciou lá na infância, no movimento que você falou assim, eu não posso contar com ela. Isso também serve para o pai. Mas o movimento de vida e de abundância do dinheiro que chega é o movimento da mãe. E nesse movimento a criança se sente sozinha. Então, é comigo, não tem o que fazer. E aí é nesse movimento que a gente desvincula da fonte da vida. E, detalhe, Boris, a maioria de nós vivemos isso. A maioria de nós nos decepcionamos com nossos pais, por melhores que eles sejam. Esse é o movimento interno. E por isso que várias constelações, uma atrás da outra, vai purificando esse movimento, reconectando com essa força. E aí, aos pouquinhos, nós vamos ver a vida andar. E qual é o movimento do fluxo da vida? Quando eu entendo que minha vida está prosperando, porque também é um movimento progressivo. O primeiro é de paz. Você sente uma profunda paz. Não há mais conflitos internos. A paz, ela está em você. E aí vem o do êxito. A vida começa a encaminhar. E por que às vezes trava, Marcela? Aí nós precisamos ver se não há um movimento de algum ancestral, algum excluído da família. Também precisamos ver a questão das crenças limitantes da própria pessoa. Então, por exemplo, a pessoa que atende e ela sabe que pode cobrar mais, que as pessoas vão pagar pelo serviço dela, mas ela não cobra mais, porque ela está com uma crença instalada dentro dela. E aí essa crença também não diz mais tão a respeito da mãe, mas do senso de merecimento. Como a vida foi interrompida, esse fluxo da vida foi interrompido a mim, eu não sei receber. Eu não recebi amor, eu não recebi carinho, eu não recebi afeto, eu não sei receber da vida, eu não sei receber dinheiro, eu não sei receber. E ao conectar com a mãe, nós começamos a aprender esse caminho de aprender a receber, de sentir merecedora dessa mãe, desse fluxo de vida, do dinheiro que chega, que é muito importante. Por isso que a gente tem que analisar todos esses movimentos. E a pessoa que tomou a vida, ela não espera mais de ninguém. Ela está em movimento, ela não para. Vocês já viram aquelas pessoas que chegam e falam assim, não vejo a hora de descansar, não vejo a hora de me aposentar, estou cansada, quero descansar.
Vocês já ouviram isso de alguém? Ou vocês mesmas já falaram isso? Não, por mim eu não faria nada, eu descansaria, eu quero só receber da vida e descansar. E aí, se eu te disser que a vida é movimento e ela não para, a pessoa que para, ela está numa postura infantil. É uma pessoa que ainda quer só receber. Quando eu espero, eu não estou na postura de adulta. Há um movimento. Então, por exemplo, uma paciente minha tem uma casa de festas. Qual é o movimento que ela está fazendo para as pessoas verem essa casa de festas? O que eu preciso fazer nesse movimento? Então, é criar esse movimento interno e falar, não, eu tenho que colocar movimento, porque ao colocar movimento, o fluxo vem. A Marcela está aqui fazendo essa transmissão também para fazer esse movimento interno. Porque se eu ficar só parada, esperando que as pessoas me procurem, pode ser que ninguém me procure. Então, a vida é um movimento sempre eterno. Enquanto nós tivermos vida, precisa ter um movimento. Há essa alegria, vontade de viver e para a vida mesmo. E é nesse movimento que a gente vai ver a vida acontecendo, porque paradas nós não conseguimos nada. Que tal começar hoje o movimento de tomar a mãe? Tem uma frase sistêmica que eu queria trazer para vocês. Se vocês puderem fecharem os olhos, relaxar, sentir o seu corpo. Como é que está o seu corpo? Como é que está esse movimento dentro de você? Eu vejo o meu corpo. Eu me vejo. Eu dou acesso. Eu digo sim. Sim. Recebo de ti, mãe, e de toda a minha linhagem feminina representada em você, o amor que me gerou a segurança para ser eu mesma. Recebo de ti, mãe, e de toda a minha linhagem feminina, representada em você, o amor que me gerou a segurança para ser eu mesma. Em todas as suas manifestações, a prosperidade, o prazer e a alegria de viver. Em todas as suas manifestações, a prosperidade, o prazer e a alegria de viver. Eu recebo de ti tudo, a vida, a prosperidade, o prazer e a alegria de viver. Respira profundamente. Eu tomo a sua força, mãe, com tudo que a englobe. Respira profundamente. Como é fazer esse movimento? Como é tomar a mãe mais um pouquinho? Eu estou contigo, mãe. Tu estás comigo. Eu não preciso procurar fora. Já tenho tudo aqui dentro. Eu acolho esse amor. Do jeito que vem.
porque ele tem força. E a força em ti, mãe, porque você sofreu para que eu chegasse até aqui. E eu honro a sua vida, a sua história. Eu honro as minhas ancestrais, que vieram antes de mim para que o fluxo da vida continuasse. E agora é a minha vez. E eu tomo essa força, eu me aproprio dessa força, porque ela está em mim. Respira fundo. Como é fazer esse movimento interno? Nunca é tarde para criar um movimento em sua vida. Nunca é tarde. Às vezes a gente pensa, ai, mas eu já estou com tanto tempo. Nunca é tarde. E uma coisa muito interessante que está acontecendo muito agora, que eu ouvi de muitas mulheres, eu não quero mais me relacionar. O amor não é para mim. Há o movimento de quem casou, casou. E aí, nesse movimento, eu me fecho para os relacionamentos. E quando eu me fecho para os relacionamentos, eu me fecho para a vida. E quem se fecha para a vida, caminha para a morte. E a vida é movimento. Por isso é importante curar os traumas, encerrarem os ciclos, cuidar dessa menina ferida, para justamente não parar no movimento. Porque também está solteira, e eu estou muito bem solteira, é muito importante estar muito bem solteira. Estar bem consigo, com a sua própria companhia. Mas se eu me fecho para o relacionamento, eu estou me fechando para a vida. E quem se fecha para a vida caminha para a morte. E quem caminha para a morte, o que aparece? Doenças. E aí, esse é o movimento que nós precisamos cuidar. As constelações podem te ajudar, o movimento terapêutico pode te ajudar, justamente para que você não fique parado. Até a água parada, ela apodrece. Cria bicho da dengue. Então, a gente tem que estar em movimento. E olha que bonito. Bert Hellick viveu esse movimento. Aos 70 anos, se separou, casou novamente com a Sophie, para mostrar que a vida tem movimento sempre. A vida não para. Ele não parou de trabalhar. Ele diminuiu, sim, no fim da vida, o ritmo, mas ele não parou de trabalhar. E que tal? Que tal nós irmos para a vida adulta? Vamos juntas para a vida adulta? Estou aqui com vocês para te auxiliar nesse processo do adultecer. Porque o que nós mais vemos hoje em dia são adultos infantilizados, responsabilizando tudo e todos pelo seu sofrimento. Então, a gente está na hora de falar, agora é comigo. Agora é a minha vez. E eu posso fazer diferente. Eu não preciso repetir padrões. Eu posso fazer diferente. Eu posso ser feliz nos meus relacionamentos. Eu posso fazer diferente. Eu posso ganhar dinheiro. Então, agora eu posso. E aí, meus amores, me conta, vocês gostaram da nossa live de hoje? Gostaram dos slides? Quem for ver as gravações, eu tenho certeza que vai ser mais rico das interpretações. Na próxima também nós vamos falar sobre o fluxo de vida e como é que ele acontece entre as gerações. Como é que o passado, presente e futuro se relaciona dentro de nós. E aí, nesse movimento, nós interpretamos que, sim, não começa conosco, mas sim pode terminar em nós. Porque em nós acaba o sofrimento. Eu não preciso sofrer. Eu não preciso repetir padrões. Eu posso sentir prazer. Eu posso olhar para a vida. Agora eu posso. E eu quero desejar para vocês
um ótimo dia, uma ótima noite, e que, se precisarem, eu estou aqui com vocês. Podem contar comigo nessa caminhada de olhar para a vida de uma forma diferente. Muito obrigada por ter acompanhado até aqui. Tchau, tchau para vocês. Fiquem bem. Amei os slides, são muito bonitos e o da semana que vem vai estar lindo também. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Fiquem bem. E qualquer coisa, eu estou por aqui. Encerrando o Instagram. Agora, encerrando com vocês. Muito obrigada pela participação de cada uma de vocês. Comentem, compartilhem com aquela pessoa que está precisando adultecer, que ainda está nesse movimento. Fiquem bem. Tchau, tchau.